Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer a organização pelo convite. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez em Fortaleza, no Ceará, participando desse encontro maravilhoso, dessa terra maravilhosa e com pessoas maravilhosas como vocês. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre novos critérios para a triagem clínica de doadores, critérios que sejam baseados em evidências. Nem sempre é fácil, nem sempre é possível para todos, mas para muitos isso é possível, isso é plenamente possível, e eu acho que está mais que na hora de adotarmos esses critérios. Até porque esse é um editorial já relativamente antigo, 2008, da revista Transfusion, assinado por uma pessoa chamada Jed Gorlin, que vem frequentemente ao Brasil, em que o título é esse aqui, ó, inaptidão de doadores de sangue. Será que nós estamos mordendo a mão que nos alimenta? E, de fato, nós estamos, né? A gente faz milhares de exigências para os doadores de sangue. Daqui a pouco vamos aceitar pessoas com idade entre 20 e 25 anos, que façam academia, que não toquem álcool, que durmam cedo. Está quase impossível, né? Então a gente perde muito doador e a gente tem que, de fato, não permitir doação de pessoas que possam ter sua saúde colocada em risco ao doar e também que venha colocar em risco a saúde quem vai receber esse sangue. Mas isso não significa um critério amplo e sem base científica, digamos, de rejeição dos doadores. Só para mostrar alguns critérios, alguns desses aqui são efetivamente duvidosos. O maior critério de rejeição no hemorroico, é muito parecido com o resto do Brasil, é a anemia, né? Sobretudo anemia em mulheres, anemia ferropriva. E isso não tem que fazer. Ou a gente tem o que fazer. A segunda causa, de fato, aí não tem muito o que fazer, mas a gente exagera em alguns medicamentos, acho que não tem base para a gente rejeitar com base em determinados medicamentos, no uso de medicamentos, mas tatuagem e piercing, a gente perde 1% dos doadores. Mas a gente perde 1%, fora aqueles que nem vão, porque sabem que não vão poder doar, né, não tem como medir isso. E será que isso tem também evidência científica que dê suporte? Assim como endoscopia e colonoscopia, assim como certas condutas sexuais de risco, as demais, assim como hipertensão. Tem várias aqui que são questionáveis e vou questioná-las, eu não tenho muito tempo, vou passar por algumas, vou só mencionar outras, mas eu acho que está... No momento, eu sei que está para sair uma nova portaria, mas saindo ou não a nova portaria, tem coisa que a gente precisa estar sempre discutindo e atualizando e olhando o que há de suporte científico na literatura médica e de hemoterapia. A primeira delas, que eu queria falar, é tatuagem, né, que confesso que é o que mais vamos usar a palavra, me irrita. A gente tem que rejeitar todo mundo que é tatuado. E falo isso com tranquilidade, porque eu não tenho nenhuma tatuagem. Então não tenho conflito de interesse nenhum em relação a isso, mas eu acho que a gente não tem por que rejeitar um doador só porque ele fez uma tatuagem, ainda que tenha sido há 2 meses, há 1 mês. Como eu mostrei para vocês, nossa taxa de rejeição é de 1%, e tem algum censo, os censos não são muito precisos, mas os censos brasileiros dizem que 35% mais ou menos dos jovens brasileiros têm tatuagem, e tem mais de uma tatuagem. Então a gente perde um número potencial de doadores que é enorme, enorme. E aí a pergunta é, tatuagem realmente é um risco? Né? Então, por causa disso, eles fez um estudo para tentar estimar o risco de infecções transmissíveis pelo sangue em doadores de sangue, né? Em doadores de sangue tatuados. Será que eles têm mesmo o risco de transmitir infecções transmissíveis pelo sangue? Então, esse aqui é o algoritmo do estudo. Se o doador tivesse tatuagem a mais de 1 ano, ele era aceito, a legislação permite isso. Se o doador tivesse tatuagem a menos de 1 ano, essa época era 1 ano, agora são 6 meses, mas a menos de 1 ano, ele não era aceito. Mas aqui ele era aceito. E a gente olhou, a gente comparou o grupo que era aceito e tinha tatuagem com o grupo que não era, que era aceito e não tinha tatuagem. Então foram 22 mil doadores incluídos no estudo. Então, doadores com tatuagem mais de 12 meses nessa doação. Fez tatuagem, mais de 1 ano. 1.912, e sem tatuagem, 20 mil. A gente comparou um grupo com o outro. E essa tabela mostra, eu não vou entrar em detalhes porque tenho pouco tempo, tem muitos temas aqui que eu gostaria de pelo menos levantar essa bola para a gente discutir. Não mostrou nenhuma correlação entre tatuagem e prevalência de marcadores de doenças transmissíveis. O que teve mais próximo de ter algum significado significado estatístico foi sífilis,
mas ainda assim o P, né, o valor de P, não conferiu a diferença significado estatístico. Então, por esse estudo do Hemorrio, que é um estudo pequeno, 22 mil doadores só, a tatuagem no Brasil não tem risco. Mas será que só esse estudo pode ser desmentido por estudos feitos em outros locais? E uma das razões, aqui vou passar rápido, é que hoje a tatuagem não é o que era. Existe vigilância sanitária, exige alvará sanitário, exigem salões de boa qualidade. Todas são feitas assim? Claro que não, né? Mas isso é como tudo na vida. Tem coisas que estão fora do controle e esses que não saberiam dizer como eles fizeram a tatuagem seriam naturalmente rejeitados. Esse é um estudo, então, para responder a pergunta se só aquele estudo de Hemorrio seria o suficiente. Esse é um estudo feito na Austrália, em que eles concluíram que calcularam, na verdade, o risco residual. Eles viram que havia um risco, mas o risco era mínimo. Significava o seguinte, cada 34 milhões de doação, 34 milhões, a Austrália deve ter 2 milhões de doações por ano, ou seja, a cada 17 anos, eles teriam um doador positivo por causa de tatuagem. E eles consideraram que esse risco era um risco totalmente tolerável e baniram a proibição, né? Deixaram de proibir doadores tatuados de doar. Mesma coisa com esse estudo holandês, que concluiu que as tatuagens PIS não foram associadas a um risco aumentado de infecções transmissíveis pelo sangue, e eles defendem, ou pelas tatuagens, e eles defendem o fim, eles não tinham poder, esse estudo não tinha poder de proibir que se tornassem inaptos doadores tatuados, mas pouco depois a Holanda, baseado nesse estudo, também deixou de ter essa exigência de tem tatuagem a menos de 12 meses, a menos de 6 meses, não vai doar. Já não tem mais na Holanda. Assim como os Estados Unidos, eles não têm um estudo específico, mas tem vários pequenos estudos, e eles mostraram que também não tem risco, eles mudaram, o FDA mudou, e é o seguinte, 3 meses de inaptidão, se tem tatuagem, mas apenas para aqueles que têm tatuagem ou piercing, que não tenham sido feitas com equipamento descartável. Os outros, 48 horas. Quase sair do estudo de tatuagem e irem doar. Então, assim, em relação à tatuagem, eu acho que o primeiro ponto é a gente precisa discutir. Eu sei que a nova portaria vai flexibilizar. Vamos ver se possível vai ser, né? Provavelmente uma semana, um mês já é mais razoável, né? Porque quem faz tatuagem, quem gosta de tatuagem, tem um segundo problema, faz muitas tatuagens ao longo da vida. Então é permanentemente inapto. O outro problema, então, é a endoscopia, né? Como é que é a endoscopia no Brasil? Vocês sabem, 6 meses sem doar depois que fizeram a endoscopia. E hoje a endoscopia todo mundo faz, né? Teve uma dor no estômago, opa, já vou fazer minha endoscopia aqui. Como é que é isso em outros países? Nos Estados Unidos não tem nenhum tempo de inaptidão para endoscopia. Na Austrália, 7 dias. Na Inglaterra e na França, 4 meses. E no Brasil, somos campeões, 6 meses. Por que isso começou e por que isso não acabou ainda? Desculpa, sair da ordem aqui, desculpa, voltar aqui. Desculpa, vou voltar aqui. Por que Desculpa, aqui eu saí completamente aqui do... Apertei o botão errado. Você pode recomeçar, por favor? Aqui. Hã? Não sei. Pode colocar no começo, por favor, na primeira? Eu coloco. Agora sim. Bem, então, aqui a endoscopia, as pessoas que fazem endoscopia têm um risco maior de ter hepatite B e hepatite C. Então, por causa disso, é que se começou a tornar inaptos por 6 meses, por 4 meses, pessoas que fazem endoscopia. O problema é que os líquidos desinfetantes que limpam os endoscópios não eram eficazes contra a hepatite B e, sobretudo, contra a hepatite C. Mas hoje já são. Então, por causa disso, muitos países mudaram aquela proibição e liberalizaram a doação para pessoas que fizeram endoscopia. Vocês viram lá, nos Estados Unidos nem tempo tem. Pode fazer endoscopia, óbvio, hoje não, porque vai ser sedado, mas fazer hoje e doar sangue amanhã. Uma outra coisa que eu queria falar, que a gente está vendo todo dia, é o uso de esteroides anabolizantes
e a sua relação com doação de sangue. É cada vez mais frequente hoje, é quase como aspirina. Tá tudo bem com você? Tem tido dor de cabeça? Toma aqui um esteroide para melhorar. Tá meio disposto? Não, toma um esteroide, vai melhorar tudo, só vai causar 200 mil complicações de saúde, cardíacas, oncológicas, etc. Bem, vem ao caso aqui. O que vem ao caso é qual é a relação entre esteroides e doação. O que, é que a nossa portaria diz? 12 meses, se ele toma esteroide anabolizante sem prescrição, é inapto a 12 meses depois da última injeção. Ok. Desde que esse uso seja sem prescrição médica. E se tiver prescrição? Não sabemos. Não tá definido por quanto tempo a gente rejeita. Agora, aqui são duas coisas. Isso é por causa do esteroide em si, que traria risco do doador, ou é pelo risco de eles compartilharem seringas? Porque se for pelo risco de compartilhar a seringa, vocês sabem também que tem muita gente compartilhando seringa de monjauro, né? Então, a gente precisa... Acho que é mais fácil uma pergunta. Você usa algum medicamento compartilhando seringa com alguém do que a testosterona, os esteroides anabolizantes de modo geral. Bem, o que é que diz a ABB? A ABB permite. A ABB diz simplesmente isso aqui, que as pessoas que tomam testosterona, com prescrição podem doar. E podem doar até cada mês, a cada 15 dias. Por exemplo, pessoas que fazem transição de gênero, né, homens trans, tomam muita testosterona em dose muito alta. E eles precisam fazer sangrias em tempo mais curto. Aí, aqui no Brasil, faz sangria e joga fora. Nos Estados Unidos, eles fazem sangria e eles usam a hemácia. Eles só não usam o plasma. E nem plaqueta, não produzem plaqueta. Mas as hemácias são usadas normalmente. Então, a pergunta é, por que a gente não usa aqui? A discutir, né? Não quero dizer que não se deva usar, quero dizer que cabe discussão. E aqui um pequeno exemplo, né? Imagine um doador de sangue, doou uma hemácia, um concentrado de hemácia, doou um sangue, se preparou hemácias 350 ml. Ali tem, se ele tiver 850 picogramas por ml, que é uma concentração muito alta de alguém que está tomando uma reposição, digamos, forte de testosterona, vai ter naquela bolsa 0,3 microgramas de testosterona. A produção endógena é 0,3 miligramas. Então, que efeito isso vai ter? Né? Então, se for por causa da testosterona, eu acho que a gente precisa discutir. Se for por causa da seringa compartilhada, ok, é claro que é um problema, e é fato que muita gente que usa esteroide compartilha seringa, mas também usuários de outras medicações também compartilham seringa. Né? Então, o risco teórico seria para recém-nascido, né, maturidade hepática, ou paciente com doença hepática grave. Seria um risco teórico. Outra coisa que a gente dá como fato consumado, não tem nem discussão, é arritmia, hipertensão e hipotensão. A gente mede a pressão e a gente conta a frequência cardíaca e a gente não aceita pessoas fora daquela faixa de normalidade definida na portaria. Mas será que tem que ser assim? Esse é um estudo feito no Canadá, Saiu aqui? Esse é um estudo feito no Canadá, que eles fizeram o seguinte, eles incluíram doadores com menos frequência cardíaca menor que 50, eu não sei, para atleta a frequência normal, e frequência cardíaca maior que 100, ou seja, a normal para cima e para baixo. Ou com pulso irregular, mais de 10 batimentos anômalos por minuto. Pré-2007, esses doadores eram inaptos, não podiam doar, mas eles foram acompanhados por um ano. Pós-2007, eles pararam de medir a frequência cardíaca. Se por acaso alguém medisse, tivesse arritmia ou tivesse bradicardia, o doador era aceito. E se ele tivesse hipertenso, também ele era aceito. Mas aqui estamos falando só da frequência cardíaca. Então, eles compararam o pré e pós. Como é que eles compararam? O EMA Quebec, eles têm acesso ao banco de dados de toda a rede hospitalar do Canadá, que é pública. Então, eles veem lá, desses doadores aqui, desses 6 mil, quantos se internaram por problemas cardíacos, por arritmia ou por outras coisas. Então, os que foram aceitos como doadores, 26. Os que não foram aceitos, 21. Não teve diferença estatisticamente significativa. O que eles fizeram? Permanentemente hoje não se mede a frequência cardíaca, mas se alguém medir, isso vale para o Canadá francês e para o Canadá inglês, se alguém medir, o doador vai ser aceitado. Vai ser apto, vai ser aceito. Hipertensão, que também acho que a gente discute pouco, né, se é para medir a pressão das pessoas. O Canadá, a Sociedade Canadense do Sangue, que é o Serviço de Sangue do Canadá inglês, o Canadian Blood System, é o seguinte, nós fizeram um anúncio público, não vamos mais medir a pressão arterial dos doadores que já doaram sangue.
vamos continuar a medir daqueles que chegaram para doar pela primeira vez, mas não vamos excluir ninguém com pressão baixa ou com pressão alta. Não vamos excluir ninguém. A razão de não medir era melhorar a experiência do doador. E aí, tem suporte isso? Tem vários estudos que mostram que não tem risco. Esse estudo aqui, por exemplo, publicado em 2010, é um estudo antigo, conclui que nenhum estudo demonstrou, nem o dele, nem nenhum, ele fez uma meta-análise, na verdade, nenhum estudo demonstrou que doar sangue traz risco para pessoas que sejam hipertensas, a não ser que a pressão esteja maior que 200. Mas maior que 200, a pessoa geralmente tem sintomas, geralmente não vai doar. Né? Então, para surpresa talvez de alguns de vocês, muitos países não medem, não é só o Canadá. A Inglaterra também não mede a pressão, a Nova Zelândia também não, a Europa não obriga, mede quem quer. Agora, se medir, contraindica a doação. Então, é a decisão de cada um. A Dinamarca não mede a pressão, a França, a Itália mede, os Estados Unidos mede, a Austrália mede e o Brasil mede. Então, mesmo aquelas coisas que a gente às vezes não reflete, talvez se pudesse mudar isso, hipertensão é uma dessas coisas. Né? Mas aí, tá bom, você não mede a pressão alta não tem problema. Mas e hipotensão? Não vai causar reação vasovagal? Não vai aumentar o risco cardiovascular de alguém passar mal, ter um infarto, etc.? E aí tem, de novo, estudos, que eu não vou aqui me deter, porque só faltam 5 minutos, já vi aqui. Não tem risco. Esse estudo mostra que não tem risco, esse estudo aqui mostra que também não tem risco, e esse aqui também mostra que não tem risco. Ou seja, a pressão arterial baixa ou alta, pré-doação, não teve nenhuma correlação com reação vasovagal, nenhuma. Então, se é para prevenir reação vasovagal, que a gente não aceita doador hipotenso, não tem base científica para isso. Bem, anemia eu falei que não tem jeito, você não vai deixar doar doador anêmico, né? Claro que não. Mas, talvez a gente pudesse deixar alguns doarem. Por quê? Porque aqui é um estudo também do Canadá, que eles compararam hemoglobina média em pessoas, né, afro-americanas, mulheres afrodescendentes, afro-canadenses, né, afro-americana não, e pessoas brancas. E vocês veem aqui que a hemoglobina média é bem diferente de um grupo para o outro. E aí o que eles foram fazer? Eles foram olhar a ferritina dessas pessoas. E o que eles viram foi que as pessoas, as mulheres afrodescendentes, que têm hemoglobina entre 11,5, acima de 11,5, digamos entre 11,5 e 12,5, que é o limite para aceitação, para doação de sangue, tem ferritina normal. E que é uma variação do normal. Acontece que todo hemograma tem aqueles valores normais que são baseados em população branca e não em população afrodescendente. Então, talvez fosse uma coisa a considerar, aceitar doadoras, vamos chamar de afro-brasileiras, a gente não usa esse termo aqui, doadoras pretas, né, com hemoglobina entre 11,5 e 12,5. Talvez, mas precisaríamos estudar. Né? Isso vale para mulheres afrodescendentes do Canadá. E, por fim, isso não foi uma decisão nossa, nem de ninguém, foi uma imposição, uma imposição não, a justiça não impõe, ela decide, foi uma decisão do STF aceitar doadores, que nós não poderíamos fazer perguntas e nem rejeitar doadores do sexo masculino que tivessem relação sexual com outros homens. Aí a pergunta é, e o risco? O risco existe? Todo mundo, eu inclusive, a gente achava que sim, o risco existia e que era preciso olhar com mais cuidado, etc. Mas não teve o maior cuidado. Outros países, como a Inglaterra, o Canadá, os Estados Unidos, fizeram estudos longos, já vou concluir, e viram que não tinha risco, que poderia ser aceito. Nós não fizemos, ok. Mas aí, a gente fez um mega estudo, que foi aplicado na Transfusion, um estudo com 2.600.000 doadores, de primeira vez em repetição, em 5 hemocentros, Rio, São Paulo, Minas, Recife e Amazonas. E o que é que a gente achou nesse estudo? Acho que o gráfico fala por si, né? Que antes dessa linha vermelha aqui vertical antes da norma do STF. Então você tem lá a prevalência da HIV em doadores de primeira vez, que era o doador de maior risco de primeira vez. E aqui, depois da decisão do STF, houve um pico, em 2021, houve um pico, está claro ali, e depois voltou para o mesmo nível pré-decisão. Então, foi uma decisão que foi imposta pela Justiça, decidida pelo STF, porém, ela acabou se mostrando acertada, porque não aumentou o risco. E tem outro estudo que vai sair agora, com um número ainda maior de casos, que mostrou a mesma coisa, confirmou esse resultado, estudo brasileiro. Tá? E também vale para doador de repetição. A incidência em doador de repetição também não aumentou. Igual ao doador de primeira vez,
teve um pico aqui em 2020, 2021 e depois voltou ao mesmo nível pré-2020. Então, a gente precisa de dados como esse para tomarmos decisão. Esse dado veio depois, né, da decisão tomada, mas, ao menos, ele confortou aquela decisão do STF. Então é isso, em conclusão, eu acho que menos satisfação, e Nájera falou muito bem, o doador inapto é um doador insatisfeito, e o Ceará tem uma iniciativa maravilhosa, que é mandar carta para o doador, agradecimento, né, mensagem, né, carta não, e está na hora da gente rever os nossos critérios. Né? E a medicina baseada em evidência se aplica aqui também, por que não se aplicaria? Né? Então é isso, se tiver pergunta, depois eu estou à disposição de vocês.